Sobre vocês está o maior inimigo que alguém pode ter: o medo. Eu sei que alguns temem ouvir a verdade. Todos foram criados com medo e mentiras. Mas eu vou pregar a verdade até que fiquem livres desse medo. Malcolm X. A atitude receosa. No início de tudo, o medo era uma emoção simples e básica para o ser humano. Confrontávamos algo avassalador, como a ameaça iminente da morte na forma de guerras, doenças e desastres naturais, e sentíamos medo. Como no caso de outros animais, em nós essa emoção era uma estratégia de proteção, permitindo que detectássemos o perigo e fugíssemos a tempo. Mas para o ser humano também tinha outro propósito. Na oportunidade seguinte, lembrarmos a origem dessa ameaça e nos protegermos melhor. A civilização dependia muito dessa capacidade de prever os perigos no ambiente. Foi em busca de conforto que criamos a religião e vários outros sistemas de crenças. O medo é a emoção mais forte e antiga que o ser humano conhece, algo profundamente arraigado em nosso sistema nervoso e em nosso subconsciente. No entanto, com o passar do tempo, algo estranho aconteceu. A ocorrência de terrores reais começou a diminuir à medida que nosso controle sobre o meio ambiente aumentava. No entanto, em vez de diminuírem, nossos medos se multiplicaram. Passamos a nos preocupar com nosso status na sociedade. As pessoas gostam de mim? Eu me enquadro nesse grupo? Então passamos a nos preocupar com o nosso sustento, com o futuro da nossa família, com nossa saúde e com o processo de envelhecimento. Deixamos de sentir um medo simples e profundo de algo considerável e real para desenvolver uma espécie de ansiedade generalizada. É como se os milhares de anos de medo que sentimos diante da natureza não tivessem desaparecido. Precisávamos de alguma coisa, mesmo que pequena ou improvável, para a qual direcionar nossa ansiedade. Ao longo da evolução do medo, um momento decisivo ocorreu no século XIX. Anunciantes e jornalistas descobriram que conseguiriam chamar mais atenção do público se pautassem seus anúncios e matérias nesse sentimento. O medo é uma emoção difícil de controlar e de ignorar, e por isso eles passaram a mudar nosso foco para novas fontes possíveis de ansiedade. A doença mais recente, uma nova onda de crimes, o risco de uma gafe social e muitos outros perigos dos quais não tínhamos conhecimento. Com a crescente sofisticação da mídia e a qualidade visceral das imagens, os veículos de comunicação conseguem nos fazer sentir como criaturas frágeis em um ambiente hostil, embora o mundo de hoje seja muito mais seguro e previsível do que qualquer coisa que nossos ancestrais conheceram. Também por causa desses profissionais de mídia, nossa ansiedade só vem aumentando. Não é esse o propósito do medo. Sua função é estimular respostas físicas poderosas, permitindo que um animal recue a tempo. Após o evento, o medo deveria ir embora. Um animal que não consegue se livrar de seus medos depois que a ameaça desaparece, terá dificuldade para comer e dormir. Nós somos o animal que não consegue se livrar dos temores, e conforme se acumulam dentro de nós, esses temores tendem a influenciar nossa maneira de ver o mundo. Passamos do medo provocado por alguma ameaça para uma atitude receosa em relação à vida. Começamos a enxergar risco em quase tudo. Superestimamos os perigos e nossa vulnerabilidade. Focamos instantaneamente na adversidade. Em geral, não temos consciência desse fenômeno porque o aceitamos como algo normal. Em tempos de prosperidade, podemos nos dar ao luxo de nos preocuparmos com as coisas. Quando nos vemos em momentos difíceis, no entanto, essa atitude receosa se torna particularmente prejudicial. Nesse tipo de contexto, precisamos resolver problemas, lidar com a realidade
e seguir em frente, mas o medo faz a gente recuar e se retrair. Foi exatamente isso que Franklin Delano Roosevelt descobriu quando assumiu a presidência dos Estados Unidos em 1933. A Grande Depressão, que começou com a quebra do mercado de ações em 1929, estava no ápice. No entanto, o que preocupava Roosevelt não eram os fatores econômicos, mas sim o estado de espírito da nação. Roosevelt acreditava não apenas que as pessoas estavam com mais medo do que deveriam, mas que seus medos tornavam ainda mais difícil superar as adversidades. Em seu discurso de posse, ele disse que não ignoraria realidades óbvias, como a crise econômica, e que não propagaria um otimismo ingênuo. Mas pediu à população que lembrasse que o país já havia enfrentado tragédias piores, como a Guerra Civil, e que as havia superado graças ao seu espírito empreendedor, à sua determinação e à sua firmeza. Esse era o significado de ser norte-americano. Quando temos medo de uma coisa, ela acaba acontecendo. À medida que sucumbem ao medo, as pessoas perdem energia e momentum. A falta de confiança se traduz em inércia, que diminui ainda mais os níveis de confiança e assim se forma um círculo vicioso. Por isso, antes de mais nada, disse Roosevelt, gostaria de evidenciar a minha firme convicção de que a única coisa que temos a temer é o próprio medo. Um terror absurdo e sem fundamento que paralisa os esforços necessários para transformar hesitação em enfrentamento. O que o ex-presidente afirmou em seu discurso é o que separa o fracasso do sucesso. Esse divisor é a sua atitude, que tem o poder de moldar a sua realidade. Se enxergarmos tudo pela ótica do medo, a tendência é nos mantermos no modo de fuga. Mas também é possível encarar uma crise ou um problema como um desafio, uma oportunidade de provar o próprio valor, a possibilidade de se fortalecer e endurecer, ou um apelo à ação coletiva. Quando encaramos a dificuldade como um desafio, transformamos o negativo em positivo por meio de um processo mental que resulta em ações igualmente positivas. E, de fato, com sua liderança inspiradora, Roosevelt conseguiu ajudar o país a mudar de mentalidade e a enfrentar a depressão com um espírito mais empreendedor. Atualmente, o país enfrenta novos problemas e crises que testam a coragem da população. Mas, assim como Roosevelt afirmou que os Estados Unidos já haviam enfrentado desafios piores no passado, podemos dizer que o que se enfrenta hoje não chega aos pés dos perigos da década de 1930 e dos anos de guerra que se seguiram. Na verdade, a realidade dos Estados Unidos no século XXI assemelha-se mais à seguinte situação. O ambiente físico atual é mais seguro e mais bem protegido do que em qualquer outro momento da história do país. Os Estados Unidos são um dos países mais prósperos do mundo. No passado, somente homens brancos podiam participar do jogo do poder. Os avanços na tecnologia trouxeram inúmeras novas oportunidades. Os antigos modelos de negócios estão desaparecendo, deixando o campo totalmente aberto para a inovação. Os Estados Unidos, assim como grande parte do mundo, vivem uma época de grandes mudanças e revoluções. Mas nem por isso os desafios deixam de existir. O mundo hoje é mais competitivo. A economia tem vulnerabilidades incontestáveis e precisa ser reinventada. Como em qualquer situação, o fator determinante está na atitude de cada um. Como escolhemos encarar essa realidade? Se cedermos ao medo, daremos atenção desproporcional à negatividade e produziremos as circunstâncias adversas que tanto tememos. Se seguirmos na direção oposta, cultivando uma abordagem destemida em relação à vida, enfrentando o que der e vier com ousadia e energia, então criaremos uma dinâmica muito diferente.